Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 18 de janeiro. Dia que a gente teve nessa terça-feira, né, o título do Grêmio, venceu o São Luís na Recopa 4-1, os 5 gols no primeiro tempo, hat-trick do Luizito Soares, estreou bem com a camisa do Grêmio, mas acho que não dá muito para tirar um padrão ali não, o time do São Luís é bem fraco. Vamos falar aqui, tô gravando, na verdade, no intervalo do jogo do Fluminense, né? O Fluminense com um time bem mesclado também, vai vencer lá no Iguaçu por 1-0, gol no finalzinho, gol do Lima, estreante também, pelo Flu, um golaço. Quem puder ver aí o replay que não viu, se não viu o gol no ao vivo. Vamos lá, seguindo aqui o radar esportivo, a gente tem no Carioca Madureira e Flamengo. Muito provavelmente o Flamengo vem mais uma vez com o time titular, né? Dando rodagem, minutagem para a equipe pro time titular para pegar o Palmeiras, né, na final e para viajar lá para o Marrocos para pegar possivelmente, né, o Real Madrid na final do Mundial. Então com essa cotação aqui a 1,06 é muito difícil trabalhar alguma coisa. Hoje o Fluminense, né, tá vencendo, como eu comentei, Nova Iguaçu por 1-0. Vai vir com um time misto, a cotação bem baixa, até que a cotação realmente corrigiu um pouco mais rápido, né, por se tratar do time reserva, mas vir buscar alguma coisa aqui com o Flamengo vai ser complicado. Tem muito que rodar aqui, tentar buscar alguma coisa no back, né, no primeiro tempo, e trabalhar o mercado de gols, né, preferência a goleada. Na Copa do Rei a gente tem o Atlético de Madrid, importante, a gente tem o Atlético de Bilbao também, né, até tem o Valência, mas estou conseguindo fazer muito Valência nessa temporada. O Atlético de Bilbao fiz alguns jogos. O último jogo que eu fiz do Bilbao, ele até não venceu, né? Foi 0-0 contra o Osasuna, mas foi uma pressão absurda do Atlético de Bilbao. Foi um time que deu padrão de back. E dentro de casa, a equipe do Bilbao é muito forte. O espanhol fora de casa vem de bons resultados, não perde há 3, 6 jogos. Tá? Mas é um jogo aqui de Copa do Rei, jogo único, né? Muito provavelmente também. Aqui se fizer alguma coisa, vamos ver se vai dar para o Bilbao dar mais uma vez padrão. Às vezes a gente traça aqui o cenário, concretiza, né, o que está acontecendo no campo, só que a bola às vezes pode não entrar. O importante é conseguir ter uma leitura ali tranquila para não tomar um head ou conseguir ter aquela lucratividade ali no intervalo de tempo. Tá? Sempre quando eu trabalho match odds, não quer dizer que eu deixe minha posição até o final do jogo, né, ali no desenrolar. Posso fechar quando eu achar que eu estou ou favorável ou também fechar em prejuízo, pelo menos minimizando o prejuízo, né, para não tomar um head tão grande. Às 17 a gente tem Levante e Atlético de Madrid. O Levante que está na segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid não tem aqui, né, pela Copa do Rei. Os últimos jogos do Atlético fora é o empate com a Almeria, vitória sobre o Oviedo, Arenteiro, Copa do Rei, e Almanzan também, né, na Copa do Rei. Então tem jogos aqui mais de Copa do Rei do que se tratando do Campeonato Espanhol. Dentro de casa, o Levante está bem na segunda divisão, né? Obviamente é um nível bem diferente. Vai bater o Granada 3-1, o Retafe 3-2, Andorra 2-1, empatou com o Eibar e o Ponferradina 0-0. Venceu o Málaga 1-0 e empatou com o Las Palmas 1-1. Aqui se vier fazer alguma coisa, cotação de 1,73 para o Atlético de Madrid, não tem aqui a escalação, mas não é uma cotação muito alta ler a equipe do Levante não, tá? Quem tiver coragem aí, a equipe do Diego Simeone não é uma equipe que passa tanta confiança assim, mas eu acho que pode valer a pena. E no último jogo da Copa do Rei, a gente tem o Real Betis contra o Osasuna. O Osasuna que conseguiu segurar, né? O Bilbao falando do jogo que foi 0-0. A equipe do Betis vem de uma semifinal que perdeu para a equipe do Barcelona na Supercopa da Espanha, mas jogando bem, dando muito trabalho. Perdeu nos pênaltis, né? O jogo para o Barcelona. Foi nos pênaltis que perdeu, o Real passou nos pênaltis, o Barcelona também passou nos pênaltis. Já o Osasuna, que é um time complicado, aqui eu vou ficar mais de olho no mercado de gols, tá? Pode ser que o Betis consiga pressionar a equipe do Osasuna
mas é um jogo que pode me interessar mais para o mercado de gols. Se o Betis abrir o placar, tiver o contra-ataque, que é uma arma muito boa, tá? Ou a equipe do Osasuna na frente, uma pressão do Betis para tentar o resultado dentro de casa. Beleza? Na FA Cup a gente tem Leeds e Cardiff, vou pular. Campeonato Paulista, interessante, a gente tem o Bragantino, que bateu o Corinthians, né, por 1-0. E o São Bernardo que bateu... São Bernardo vem de vitória. Inter de Limeira? Inter de Limeira, 3-0. Resultado surpreendente do São Bernardo, mas confesso que eu vi mais os melhores momentos do que o jogo inteiro. Aqui vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, tentando buscar um back à equipe do Bragantino. O que eu vi do Bragantino contra o Corinthians, cara, foi surpreendente, tá? Não sei se esse técnico do Corinthians vai durar muito tempo no cargo, não. O Corinthians pega o Água Santa em casa, precisa dar uma resposta, precisa vencer. E o Água Santa vem de derrota para a Ferroviária, em casa 3-1. Que eu vou ficar de olho num back à equipe do Corinthians. E Tony Portuguesa, Guarani e Santos. O Santos que bateu o primeiro jogo em casa 2-1 no finalzinho, o Mirassol. Mirassol que estava perdendo hoje, no que eu estava vendo. E o Guarani perdeu também para o Santo André 1-0. O jogo aqui é complicado, o jogo aqui é a pior equipe em campo, tá? Ainda mais começando o campeonato. Guarani no Brinco de Ouro não é aquela força toda, né, com o apoio da torcida, mas a equipe do Santos não me surpreendeu, não, positivamente no primeiro jogo dentro de casa. Achei que seria até uma pressão maior, né, por se tratar do primeiro jogo, dentro de casa, após, né, o falecimento do Pelé. Não foi muito o que aconteceu. O Santos, se eu não me engano, saiu atrás do placar. Na Premier League a gente tem Crystal Palace e o Manchester United. O Manchester que vem muito embalado. É o quarto Manchester? É o quarto colocado. Se vencer vai a 41. Passa o Manchester City, né? Fica com a segunda posição. O Manchester, os últimos jogos, pegar aqui fora de casa, tem uma derrota pro Aston Villa lá em novembro. Bateu o Fulham e bateu o Wolverhampton. Se pegar todos os jogos do United, dos últimos jogos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jogou muito em casa, 8, 9, são 9 vitórias seguidas. O Crystal Palace dentro de casa vem de derrota para Southampton, Tottenham e Fulham, e bateu o Southampton. Muito provavelmente um foi a FA Cup, né? E o outro pela Premier League. O Crystal é o 12º, dentro de casa tem 4 derrotas em 9 jogos. Aqui, com essa cotação, dá para tentar buscar alguma coisa em Leal Palace, tá? Se a gente não tiver um Palace levando perigo, a equipe do United não é uma cotação ruim para se trabalhar no ao vivo, tá? E quem quiser ficar de olho no back United, eu acho um pouco complicado. Os jogos entre eles são jogos duros. O Crystal Palace bateu o United 1-0 e teve um 0-0 os dois jogos do Crystal Palace dentro de casa. Beleza? Na Premiership, a gente tem o Celtic contra o St. Mirren. Cotação em 11 não tem muito o que trabalhar, né? O Celtic líder, muito provavelmente vai ser campeão mais uma vez. Pega o St. Mirren, que é 6º colocado. Dentro de casa, o Celtic está invicto, 10 jogos, 10 vitórias, 100% de aproveitamento. Fora de casa, o St. Mirren só tem uma vitória. Aqui é chover numa olhada, né? Tentar pegar a mesma coisa que eu falei no jogo do Flamengo, um back no primeiro tempo e ficar de olho na goleada. Os últimos jogos entre eles, o St. Mirren venceu no passado 2-0. O Celtic bateu 2-0, teve um 0-0, 6-0 e 4-0. Os últimos 3 jogos, mesmo o Celtic vencendo aqui dentro de casa 2-0, o Celtic não vem de bom aproveitamento, tá? Cuidado com esse joguinho aí, mas acho que o Celtic não vai ter muito problema não. Kilmarnock e o Rangers também precisa vencer, né, para não deixar o Celtic disparar. Dentro de casa, o Kilmarnock tem 5 vitórias em 10 jogos, só perdeu 2, né? É um bom aproveitamento, se tratando de campeonato escocês. E o Rangers fora de casa tem 6 vitórias, só perdeu 2, tá? Aqui também eu vou tentar vir, obviamente, por se tratar de um jogo dentro e outro fora de casa, vou tentar pegar alguma coisa do Rangers, mas atento, tá? Cuidado. Os últimos jogos do Rangers fora de casa, ó, 2-0,
1-0, 3-2, 1-1 e uma derrota para o St. Johnstone 2-1. Não tem goleada. O Celtic dentro de casa, só para dar a passada aqui que eu esqueci de falar. Dentro. 2-0 no Kilmarnock, outro no Kilmarnock 2-0. 4-1 no St. Johnstone, 2-1 no Livingston, 2-1 no Ross Country e 4-2 no Dundee. Também não são jogos de goleada, só 2 goleadas em 6 jogos, tá? Mas se tiver um padrão interessante para buscar, acho que vai ter, dá para ficar de olho. Na Supercopa da Itália, a gente tem um jogo jogado na Arábia Saudita, campo neutro, cotações bem parelhas, né? A Inter é um pouco favorito do que o Milan, mais nada demais. Por se tratar de Copa, Clássico, vou ficar de olho no Lei aqui, a pior equipe em campo, tá bom? Últimos jogos entre eles, que sempre é campo neutro, né? Os dois jogam no mesmo estádio, dividem no mesmo espaço. O Milan bateu 3-2 a Inter bateu o Milan 3-0, teve um 0-0 entre os dois, uma vitória do Milan 2-1 e um empate 1-1. Dos 5 últimos jogos, 1, 2, 3 deram mais gols, 2 deram menos gols, 1, 2, 3 deram ambas marcam, 2 não deu ambas marcam. Jogo muito para leitura, né? Ainda mais tratando num estádio onde vai ter uma torcida bem mesclada, só que menos italiana, né, do que o normal por se tratar de um jogo na Arábia Saudita. Tá bom? Deixa eu ver se tem escalação dos jogadores aqui. Tem Giroud, Brahim de Rafael Leão, e na Inter Lautaro de Zico, Ai, cara, sempre esqueço. O Lukaku segue de fora. Mas vem com o time bem titular, a equipe da Inter, né? O Milan também. Os dois vêm com a força máxima. De mais interessante para baixo, para tentar matar, na Bélgica, a gente teve hoje a vitória do Genk, 3-2 sobre o Waterloo. O Genk abriu 2-0, o Waterloo empatou 2-2, o Genk fez 3-2 e conseguiu segurar o resultado. Abriu mais um pouco, né? Abriu 10 pontos para o St. Gilloise, que pega o Cercle Bruges. Dentro de casa, o Cercle Bruges é 10º, o St. Gilloise é 2º. Dentro de casa, o Cercle Bruges em 9 jogos tem 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Fora de casa, o St. Gilloise tem 7 vitórias e 2 derrotas. É um bom aproveitamento. Últimos jogos entre eles, o Cercle Bruges perdeu para o St. Gilloise 3-0 e empatou 2-2. Valeu um pouco mais de retrospecto, né? São 1, 2, 3 vitórias e 2 empates. Então, há 5 jogos, St. Gilloise não perde. Se der para fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho aqui. Não leio a equipe do Cercle Bruges. E é isso, né? No Egito não tem nada de importante. Na Copa da Grécia não tenho feito. Catar também não. E na Turquia, a Copa da Turquia, o Galatasaray venceu hoje, mas também não consegui fazer. Se eu não me engano, foi 2-1 no Antalyaspor. Beleza? É isso. Vamos embora que seja uma quarta-feira e bastante green, como foi essa terça-feira e como tem sido esse mês de janeiro. Valeu? Quem gostou do vídeo, dá o like aí, segue a gente. E é isso. Abraço!